tarde para todo mundo. Podemos começar, né, Adriana? Podemos, professor. Posso só dar boas-vindas para todos. Meu nome é Adriana Dias, para quem me conhece, é um prazer tê-los de volta nesse fórum de discussões. E hoje, né, nossa primeiro encontro de 2023, então, que todos tenham um excelente ano, e a gente tem a possibilidade de contar com a presença do professor Enio Luiz Damaso, que está conosco, mais uma vez, trazendo um tema de grande importância para o contexto aí do indivíduo que engravida, e hoje o tema escolhido por ele é hipoglicemia na gestante diabética. Então, muito obrigada, professor, que você tenha junto aí a sua agenda, retomando aí nesse ano, podido estar conosco, e que tenhamos uma excelente aula, a palavra é toda sua. Obrigado, Adriana. Queria agradecer mais uma vez o convite de poder participar aqui do fórum. Hoje a gente decidiu trazer o tema hipoglicemia na gestante diabética, tentando abordar aí uma urgência dessas pacientes tão comum, né, que vai aparecer para a gente tanto no posto de saúde, quanto nas unidades de pronto atendimento, e para quem trabalha aí com obstetrícia na maternidade, também um tema muito frequente. Eu vou compartilhar minha aula aqui. Só um momento. Então, o tema que a gente vai falar hoje é hipoglicemia na gestante diabética. Eu sou professor do curso de medicina da Faculdade de Odontologia aqui de Bauru, trabalho com gestação de alto risco aí há uns 10 anos. Primeiro, eu queria relembrar a publicação do Ministério da Saúde, junto com a Febrasgo, com a OPAS, a linha de cuidado em diabetes e gestação no Brasil. O primeiro documento que traz o rastreio e o diagnóstico de DMG, do diabetes mellitus gestacional, em 2017, o tratamento do diabetes, que foi publicado em 2019, e agora os cuidados obstétricos em 2021. Só para a gente relembrar aí uma publicação nossa do Ministério da Saúde Nacional, tentando aí fechar todos os aspectos do cuidado da gestante diabética. Mas o que eu quero falar hoje é um assunto bem específico, assim, é uma das urgências na gestante diabética, que é a hipoglicemia. Por definição, hipoglicemia é a queda do açúcar, queda da glicemia, queda da glicose no sangue. O grande ponto a primeira ponto de debate que surge na literatura é se a gente tem um valor fixo para isso, ou se a gente vai se basear na clínica, nos sintomas, ou se a gente vai juntar os dois. Então, se a gente for procurar nos livros texto da definição, vai trazer que é uma queda da glicemia capaz de liberar hormônios contrarreguladores da insulina e suficiente para causar sintomas. Esses hormônios vão ser glucagon, a epinefrina e outros que a gente vai ver ao longo da aula. E aí eu coloco o valor fixo com uma interrogação para ver se a gente tem um ponto de corte que a gente pode aceitar. Mais do que um ponto de corte, a síndrome clínica da hipoglicemia é melhor caracterizada pela tríade de Whipple, que foi descrita lá em 1938. Essa tríade fala que para eu considerar um episódio de hipoglicemia, eu tenho que ter a queda da glicose, então eu tenho que ter a hipoglicemia documentada através da glicosimetria, de medida laboratorial, sintomas de hipoglicemia, que a gente vai mostrar um pouquinho ao longo da aula quais são os principais sintomas, e a remissão deles após a reposição glicêmica. Então, aqui ele estabelece um valor 70, 55, 60, a partir do qual você tem hipoglicemia. A gente chama de síndrome clínica da hipoglicemia o fato de cair a glicose no sangue, cair a glicemia, aparecer sintomas, e a partir do momento que a gente repõe essa glicose, os sintomas desaparecem. Mas para ajudar a gente um pouco, a Associação Americana de Diabetes, a ADA, e a Sociedade Brasileira de Diabetes também comprou esse valor, estabeleceu um nível de glicemia plasmática de 70, a partir do qual a gente começa a falar em hipoglicemia. Então, apesar da dificuldade de estabelecer um ponto,
para a grande maioria dos guidelines, para os protocolos, a gente precisa colocar um valor. E por que a dificuldade de estabelecer um valor? Muitas vezes as pessoas têm hipoglicemia, elas não medem, aí elas repõem a glicose e melhora. As pessoas têm sintomas com níveis diferentes, então a minha glicemia, se cair para 65, pode ser que eu já tenha um sintoma. Para outra pessoa, ela só vai ter sintoma abaixo de 50. Então fica muito difícil estabelecer um ponto de corte. Mas toda vez que a gente vai estabelecer um guideline, a gente precisa achar o melhor valor. Então, hoje a gente tem uma nova classificação de hipoglicemia dividida em níveis, né? Vai ser dividida a partir da glicemia, a partir de 2017. O nível 1, que a gente chama de valor de glicose de alerta, que é a glicemia maior ou igual a 54 e menor ou igual a 70. O nível 2 é a hipoglicemia com clínica, com sintomas, normalmente acompanhado de uma glicemia menor que 54, com o aparecimento dos sintomas neuroglicopênicos, que eu falei que a gente vai trazer um pouquinho para frente na aula. E o nível 3 de hipoglicemia, que é a hipoglicemia severa, que é aquela associada com prejuízo cognitivo ou físico e a necessidade de auxílios de terceiro. Aqui não tem valor específico. Aqui é baseado na clínica neurológica da paciente. Como que aparece essa hipoglicemia nas gestantes? A grande maioria delas é iatrogênica. Quando eu chamo de iatrogênica, é em indivíduos usuários de insulina. Então, é muito difícil eu ter hipoglicemia em quem não usa insulina. Lembrando que gestante, mesmo aquelas que usam antidiabéticos orais, elas dificilmente, hoje a gente, o que a gente usaria seria a metformina, que não é uma medicação que traz hipoglicemia. É difícil eu ter hipoglicemia na gestante que não usa insulina. E, de forma geral, para a população diabética, também a grande maioria dos episódios de hipoglicemia estão relacionados com o uso da insulina. Aparecem até 90% dessas pessoas. É incomum em pessoas não diabéticas, então, apesar do jejum na gestante por si só, independente dela diabética ou não, levar a uma cetose mais rápida do que a população geral, fazer hipoglicemia, quando eu não sou diabético, não é tão comum. É uma complicação mais frequente no diabetes tipo 1 do que no diabetes tipo 2, até porque o paciente diabético e a gestante diabética usam mais insulina do que o diabético tipo 2. E até 45% das gestantes com diabetes tipo 1 vão apresentar um quadro de hipoglicemia grave. Só para a gente pensar do ponto de vista epidemiológico, eu trouxe esse trabalho aqui que reflete um pouco a nossa prática clínica. Ele traz o número de episódios de hipoglicemia grave por semana durante a gravidez. Foram estudados 108 mulheres com diabetes tipo 1. Ele refletiu aquela porcentagem que eu trouxe no slide anterior. 45% das mulheres com diabetes tipo 1, gestantes, apresentaram hipoglicemia grave. 80% dos eventos ocorreram antes de 20 semanas. Então, se a gente for um pouquinho aqui para a esquerda, para o gráfico, eu vou ver que as barras são maiores no começo da gestação. Até 20 semanas, eu tinha 80% dos casos. Então, a hipoglicemia é muito mais frequente na primeira metade da gestação e é menos frequente depois, no segundo e no terceiro trimestre. E quando eu comparo também o primeiro trimestre com o período pré-gestacional, ela é 3 a 5 vezes mais frequente. Então, o que esse slide está trazendo para mim? Quando eu tenho uma gestante diabética tipo 1, mesmo que ela não está tendo hipoglicemia, mesmo que ela está bem controlada, eu tenho um risco 3 a 5 vezes maior a partir do momento que ela engravida de ter hipoglicemia. E aí eu consigo meio que adequar o tratamento e esses episódios ficam menos frequentes aí no final do segundo e no terceiro trimestre. Quais são os fatores de risco? Quais são aquelas mulheres que têm mais predisposição a passarem pela hipoglicemia, a terem hipoglicemia? Comprometimento da conscientização. Então, esse primeiro ponto aqui é aquilo que eu falei lá no começo. Muitas pessoas não têm ideia de que a glicemia está caindo, porque às vezes os sintomas são inespecíficos, às vezes demoram para aparecer, às vezes não medem, não tem nem aparelhinho para fazer glicosimetria. Aquelas mulheres que têm história de hipoglicemia grave no ano que antecede a gestação têm maior risco de ter na gravidez. Diabetes de longa duração, então, quanto maior o tempo de diabetes, seja ele tipo 1 ou tipo 2, mais destruição pancreática eu tenho e mais necessidade de insulina.
Então, esse terceiro ponto aqui são aquelas mulheres que têm uma terapia muito mais intensiva do uso de insulina. E a gente viu que os episódios de glicemia estão muito relacionados com usuários de insulina. A hemoglobina glicada baixa no início da gravidez, significando que eu estou tendo um super controle da diabetes. Níveis glicêmicos flutuantes. Então, pior do que eu manter minha glicemia alta o tempo todo, é eu ter flutuação, né, da glicemia ao longo do meu controle. E o uso excessivo de insulina suplementar entre as refeições. O que acontece com o nosso organismo, não só com a gestante, quando a nossa glicemia cai? Quando o nível de glicose atinge aí de 80% a 85%, eu já tenho uma resposta fisiológica que meu pâncreas entende que tem que diminuir a produção de insulina. Quando essa glicemia cai para 65%, 70%, eu começo já a ver também o aumento do glucagon, aumento da epinefrina, aumento do cortisol e do GH. São aqueles hormônios contrarreguladores que eu mencionei no início da aula. Isso vai estimular principalmente o fígado, para que eu aumente a neoglicogênese, liberando mais glicose no sangue. Os tecidos periféricos, por exemplo, eu tenho uma diminuição da utilização dessa glicose pelos tecidos periféricos e diminui o clearance de glicose ali que eu perco na urina. Então, diminuir a insulina e aumentar os hormônios contrarreguladores, a função é que o fígado produza mais glicose a partir de outros substratos, meus tecidos periféricos utilizem menos e o rim elimine mais. Tudo isso para que eu tenha um incremento na glicemia, na glicose do sangue. Quando o nível cai mais ainda, 50, 70, começam a aparecer os sintomas. Então, sintomas adrenérgicos, com ativação do sistema nervoso autônomo, fome, ansiedade, palpitação, tremor, sudorese, parestesias periorais, são os primeiros sintomas aí que normalmente aparecem. E quando essa glicose cai mais ainda, acima de 50, eu começo a ter os sintomas neuroglicopênicos, aqueles sintomas neurológicos, com diminuição da cognição, confusão, alterações comportamentais, alterações psicomotoras, convulsões, coma e podendo culminar até morte. Então, essa tabelinha traz para a gente o que acontece com o nosso organismo de cada nível de glicemia. Mas eu vou repetir que isso não necessariamente acontece nessa faixa para todo indivíduo. Então, vai ter indivíduo que vai ter sintomas ou uma resposta fisiológica com níveis menores ou até levemente maiores. Mas, normalmente, é assim que o meu organismo vai responder. Então, tabulando aqui nesse slide, os sinais e sintomas de hipoglicemia. Os neuroanatômicos, que são esses daqui, secundários à ativação do sistema adrenérgico. Repetindo, tremores, ansiedade, nervosismo, palpitação, sudorese, pele pegajosa, boca seca, fome, palidez e dilatação de pupila. Sintomas neurológicos, que começam a aparecer quando essa glicemia normalmente cai abaixo de 50. Irritabilidade, confusão mental, dificuldade de raciocínio, de fala, visão borrada, ataxia, que é a perda do equilíbrio, parestesias, cefaleia ou dor de cabeça, e aí casos mais graves, quando eu caio mais ainda na glicemia, convulsão, coma e morte. Tá, tudo bem, você me falou aqui que hipoglicemia é uma das complicações de tratamento de gestante diabética, é mais comum na diabética tipo 1. Conforme vai caindo, eu vou tendo mais sintomas. Primeiro, eu estimulo o sistema noradrenérgico, que vai me dar uma série de sintomas, até com que caia mais a glicemia, eu começo a ter sintomas neurológicos. Mas aí eu já falei para vocês uma das complicações, convulsão, coma e morte. Então, eu tenho desfechos maternos ruins para a hipoglicemia. Então, eu posso ter lesões seletivas de neurônios do córtex cerebral, do hipocampo, cerebelo, todos aqueles sintomas adrenérgicos que eu trouxe para vocês, e os sintomas neuroglicopênicos. Então, que é prejuízo para a mãe, isso a gente já documentou. E para o feto? Para o feto, a gente não tem nenhuma descrição de que hipoglicemia traz malformação fetal ali no primeiro trimestre, em humanos. Mas em animais, principalmente em ratos, foram demonstradas malformações oculares e esqueléticas, dependendo da gravidade e aí do evento. De forma geral, a literatura não demonstrou
teratogenicidade da hipoglicemia. Então, ter hipoglicemia não traz malformação, a princípio, para fetos humanos. Mas a gente sabe que o principal substrato energético do feto ao longo da gestação é a glicose. Se eu tenho muitos episódios de hipoglicemia, eu aumento o risco de óbito fetal também, principalmente no final da gestação. Então, ter hipoglicemia é ruim para a mãe, é ruim para o feto e é ruim para o desfecho da gestação. Então, nós, como profissionais de saúde, nós precisamos ter esse treinamento, estar apto a reconhecer os principais sintomas, a reconhecer os principais níveis de glicemia e saber como tratar isso. Especialmente para quem trabalha em hospitais, onde a gente vai ver muitos casos de hipoglicemia, aquelas pacientes graves que estão internadas com diabetes. E aí eu vou passar para o tratamento, então. Por que eu acho uma parte importante aqui da aula do tratamento? Porque eu acho que se a gente for perguntar um a um, a grande maioria das pessoas vai trabalhar em hospitais que corrigem hipoglicemia com glicose EV. O meu hospital não é diferente. Onde eu estou trabalhando agora, o nosso protocolo é sempre corrigir com glicose EV. Então, a gente está numa reformulação dos nossos protocolos para que a gente consiga seguir o que é mais indicado. Então, hoje, o que a gente faz? Se a mulher, aqui no caso a gente está falando de gestante, está consciente e a glicemia cai abaixo de 70, a gente vai oferecer para ela de 15 a 20 gramas de glicose, via oral mesmo. Então, equivalente a 15 a 20 gramas de glicose via oral. Depois de 15 minutos, eu vou repetir a glicosimetria. Se ainda estiver abaixo de 70, eu vou fazer mais 15 a 20 gramas de glicose. E logo depois que ela toma esse protocolo, que a gente chama, a gente vai oferecer um lanche. E aí o que está previsto para ela ali, uma fruta com pão, um copo de leite, o que tiver previsto na dieta daquela paciente. Se essa mulher estiver inconsciente, eu não consigo fazer a glicose VO. Então eu vou ter que fazer glucagon e glicose EV. O glucagon na dose de 1 mg ou uma unidade subcutânea ou intramuscular, e a glicose 50%, 30 ml em bolos, diluído no soro fisiológico para não ter uma concentração tão grande, e depois eu vou manter uma glicose a 5% correndo a 100 ml hora. E eu faço a glicosimetria depois de 15 minutos também. Isso que eu falei de 15 gramas de carboidrato via oral é o equivalente a uma colher de sopa de açúcar em 200 ml de água, ou 150 ml de suco de laranja ou refrigerante comum, ou 5 sachês de mel, ou 5 balas macias. Quando eu estou num ambiente hospitalar, numa unidade de saúde, eu padronizo isso. Então, eu não vou, por exemplo, ter bala na minha enfermaria. Então, eu vou ter que padronizar uma solução junto com a equipe da nutrição, que aquilo me entrega 15 gramas, de 15 a 20 gramas de carboidrato. E sempre que aquela mulher apresentar hipoglicemia de valor, né, glicemia abaixo de 70, mas ainda estiver consciente, o que eu vou orientar. Mas por que é importante na prática também a gente saber o equivalente a isso na comida do dia a dia? Porque a gente vai aprender também como orientar nossas pacientes no pré-natal, para que elas não tenham hipoglicemia fora do ambiente hospitalar. E por que não fazer glicose EV, então, de cara? Então, por que a gente tentar com que os nossos ambientes hospitalares troquem essa glicose EV para a solução oral quando o paciente está acordado? O fato da glicose dentro do vaso sanguíneo pode trazer trombose, flebite, efeitos neurotóxicos pela hiperglicemia, porque eu levo uma glicose de uma vez ali para dentro do vaso. Se houver extravasamento, pode trazer lesão de pele ou de partes moles, flebites, perda de membros e até relatos de mortes. Claro que não é um risco tão potencial que a gente vê no dia a dia. Todo mundo aí faz glicose EV. Mas a gente tem um risco de lesão local, tanto intravascular quanto quando eu tenho extravasamento. Então, para que a gente correr o risco, se eu tenho uma pessoa consciente, com o trato gastrointestinal funcionando normal, e eu posso aumentar essa glicose rapidamente com uma solução aí de 15 a 20 gramas. Então, beleza, eu reconheci o quadro de hipoglicemia, tanto pelo valor quanto pelos sintomas, eu estipulei o tratamento, e aí o que fazer depois? Só nesse slide aqui a gente já falou duas coisas.
Depois que eu tomo minha conduta no quadro agudo, eu vou repetir a glicosimetria em 15 minutos e depois sempre oferecer um lanche para essa paciente. Caso o paciente esteja inconsciente, eu vou manter uma solução glicosada. Então, eu tenho que pensar, o que descompensou o quadro? Teve alguma intercorrência clínica? Alguma infecção? É uma má adesão ao tratamento? Esse paciente não comeu? A dose está inadequada de insulina? O que pode estar acontecendo ali naquele quadro que levou à hipoglicemia? E uma das coisas na gestação que a gente tem sempre que ficar atento é a função placentária. Por quê? Se a gente pensar do ponto de vista fisiológico, a placenta é um órgão produtor de hormônio. E eu tenho ali a produção principalmente do lactogênio placentário, que é um hormônio contrarregulador da insulina. Então, placenta que está em superatividade está liberando hormônio que faz com que a glicose fique alta. Tanto que o que a gente mais vê na prática é uma dificuldade de controlar a glicose em mulheres diabéticas, em gestantes diabéticas. Diabetes gestacional, tipo 1, tipo 2. Então, o mais comum é a gestação piorar o controle e trazer hiperglicemia. Então, quando essa mulher está vindo bem controlada ou vindo hiperglicêmica e, de repente, faz hipoglicemia, uma das preocupações que eu tenho que ter é com a função placentária. Então, diante de todos esses riscos que podem estar acontecendo, eu preciso reavaliar o meu tratamento, ver se as medicações estão adequadas, quais os alvos glicêmicos que eu estou almejando e a dieta. Se está tendo quadro recorrente, tentar instituir o análogo de insulina. Então, as insulinas humanas, NPH e regular, que é o que a gente usa na prática clínica mais, até por conta de disponibilidade e preço, tentar trocar ela para análogos de insulina que traz menos variabilidade da glicemia e, por consequência, menos quadros de hipoglicemia. Sempre avaliar a função placentária, e aí o que a gente vai ter é a ultrassonografia e o Doppler, e discutir minha conduta obstétrica diante desse quadro, qual que é meu próximo passo. Então, a gente precisa saber identificar a glicemia baixa, os sintomas, saber tratar, mas também orientar nossas pacientes de como prevenir isso daí. Então, o papel de quem atua no pré-natal, a orientação da gestante diabética, como ela não tem hipoglicemia. Então, primeira coisa, identificação precoce de pacientes de alto risco, que eu falei lá no começo da aula. Aquelas mulheres que não têm consciência de hipoglicemia comprometida por ter poucos sintomas ou não se atentar tanto. Aquelas mulheres com história de hipoglicemia grave no ano anterior à gravidez. Atentar-se para tentar reduzir a dose de insulina em 10% entre 8 a 16 semanas, que a gente viu que é a fase que traz mais episódios de hipoglicemia. Uso cauteloso de insulina suplementar, aquelas de ação rápida entre as refeições, principalmente no início da gravidez. Sempre orientar com que a minha paciente transporte o equivalente a 15 gramas de carboidrato de rápida absorção, aquilo que eu falei lá, e evitar glicemia menor que 110 antes de dormir. Então, eu vou aumentar, talvez, o meu perfil glicêmico para que eu tenha mais medidas daquela paciente e tentar evitar com que ela vá dormir com menos de 110. Dormindo, a gente não come, a tendência é a glicemia cair. Além disso, fazer monitorizações mais frequentes, isso que eu falei, incluindo na madrugada, se possível 2 pontos na madrugada. Claro, essas monitorizações mais frequentes, todos esses cuidados, a gente identificou os nossos pacientes de alto risco. Se você tem uma diabética, mesmo sendo de tipo 1 e ela está vindo bem controlada, não tem por que eu falar para ela acordar 2 vezes na madrugada para fazer essa medida. Treinar e prescrever caneta de glucagon para administração em casa por familiares. Lembrar que o glucagon eu vou usar para aquela pessoa que está inconsciente. Então, se esse episódio acontece em casa, quem vai fazer a aplicação é a pessoa que está acompanhando a nossa gestante. Lembrar dos usos de análogos, que eu mencionei para vocês que a gente tem uma variabilidade menor. Aquelas pessoas que têm, aquelas mulheres que têm condições financeiras, principalmente, o uso de bomba de insulina. Então, hoje o nosso é como se fosse uma escadinha. A insulina de ação, a insulina humana, a NPH irregular, normalmente a nossa porta de entrada para tratamento. Os análogos de insulina é um plus, e aquelas pessoas que conseguem fazer um tratamento mais próximo do fisiológico com a bomba de insulina.
Isso de forma geral para prevenir hipoglicemia, mas tem algumas situações específicas que vale a pena a gente chamar a atenção. Aquelas mulheres praticantes de atividade física, de exercício físico. Então, monitorização glicêmica. Se o exercício durar mais que 30 minutos, sempre medir a glicemia antes. A cada 30 minutos de exercícios, medir de novo. E depois do exercício, medir a cada 2 a 4 horas. Principalmente aquelas pessoas que têm hipoglicemia tardia. Fazer com que essa pessoa faça uma ingestão de carboidratos, se a glicemia for menor que 100 antes do exercício. Se o exercício durar mais que 60 minutos, ela vai ter que fazer ingestão de carboidratos durante também. E se o exercício físico for feito durante o pico de ação de insulina, então a gente tem que conhecer. Se eu prescrever uma NPH e depois de 4 horas a pessoa vai fazer atividade física, eu sei que está bem no pico, então ela vai ter que se alimentar naquele horário. Sempre depois da atividade física, realizar um lanche ou uma refeição pós-treino. Ajustar a insulina de acordo com o exercício, principalmente naqueles exercícios maior que 30 minutos. Múltiplas doses de insulina, vou reduzir a dose de insulina bolos em até 50% na refeição anterior. Se eu uso bomba de insulina, eu posso fazer essa correção, com reduzir a insulina basal em 20% a 50% 1 a 2 horas antes e reduzir a insulina bolos em até 50% na refeição anterior. Suspender a bomba, principalmente nos exercícios que durarem mais de 60 minutos. Então, de forma geral, no exercício, o que eu vou ter que me atentar? Falar para minha gestante, olha, durante a atividade física, seu corpo consome mais glicose. Então, você tem que ficar atenta. Exercícios que duram mais que 30 minutos, tem que fazer um lanche antes, tem que medir a glicose, e se continuar mais de 30 minutos, a cada 30 minutos você vai medindo a glicose de novo. Acabou o exercício, faz um lanche, e aí depois continua medindo. Então, é a preocupação entre manter uma monitorização glicêmica, uma ingestão adequada de carboidrato e uma prescrição de insulina. Importante para nós obstetras na sala de parto. Às vezes a gente passa batido essa questão. E isso não só para a mãe, mas para o feto. A criança, durante o trabalho de parto e no parto, o ideal é que essa criança nasça numa normoglicemia materna, para que ela mesma não faça hipoglicemia neonatal. Então, a gente mantém o controle glicêmico entre 72 e 126 miligramas por decilitro. Como que eu consigo isso? Jejum, soro glicosado 5 a 10%, 125 miligramas por hora, insulina regular ou ultra rápida, meia unidade a 1 unidade por hora. E aí, como que eu posso fazer isso? Eu posso... Glicose caiu, aumento o gotejamento do soro. Glicose aumentou, aumento a infusão da insulina. Lembrar que 80% das mulheres com diabetes, e aqui eu estou incluindo diabetes gestacional, tipo 2, tipo 1, não necessitam de manejo de insulina. Então, nessas, eu não vou precisar fazer jejum, soro glicosado ou insulina. E aí eu faço glicosimetria e vou corrigindo conforme o valor dessa glicosimetria. E já caminhando para o final da aula, a prevenção no puerpério. No puerpério, a gente não pode esquecer nossas pacientes ali, principalmente as diabéticas pré-gestacionais. Então, vou manter a monitorização dos níveis glicêmicos que eu fiz antes, durante o parto e depois. Vou reduzir a dose da insulina imediatamente após o parto. A nossa sugestão é de 30% a 50% da dose diária ao final da gravidez. Durante o período de amamentação, aumentar 500 quilocalorias dia de ingestão alimentar, de ingestão calórica, comparado com o período pré-gestacional. Realização de pequenos lanches com 15 gramas de carboidrato de absorção rápida antes ou durante o aleitamento para mulheres em uso de insulina. E monitorização da glicemia durante o aleitamento noturno. Então, o que ele está falando aqui? Tirei placenta, eu vou reduzir a produção do lactogênio placentário. Então, eu posso reduzir a insulina que eu estou dando para aquela mulher. Então, nasceu, Enio. Como que eu vou prescrever a insulina? Eu vou reduzir. Ela vai usar de 30% a 50% da dose final do último dia dela da gestação. Eu vou fazer o cálculo do gasto energético total daquele paciente para eu prescrever a dieta. Eu acrescento 500 quilocalorias enquanto estiver amamentando. Mulheres usuárias de insulina, sempre fazer um lanche antes da amamentação e, principalmente na madrugada, medir a glicosimetria, porque o ato de amamentar também gasta calorias e aumenta o risco de hipoglicemia. Finalizando a aula, então, eu queria trazer como mensagem para todo mundo que o adequado controle glicêmico durante o ciclo gravídico puerperal
tem um objetivo nosso aqui, que é alcançar desfechos favoráveis. Uma mãe saudável, uma gestação saudável e uma criança saudável. E quando a gente fala de um adequado controle glicêmico, é a gente evitar a hiperglicemia e evitar a hipoglicemia, e tentando manter a normoglicemia. Portanto, a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno de episódios de hipoglicemia devem ser prioridade da equipe de saúde no plano de cuidado de gestantes, parturientes e puérperas portadoras de diabetes mellitus. E trazendo mais um recado, reforçando o que eu falei no começo da aula, a escolha desse tema foi a gente relembrar alguns tópicos do diagnóstico e tratamento de uma urgência na gestante diabética, tão comum que é a hipoglicemia. Obrigado mais uma vez. Aqui eu estou deixando meu e-mail de contato, se alguém quiser entrar em contato para dúvidas, sugestões ou bater um papo. Obrigado. Obrigada, professor. Acho que não poderíamos ter escolhido um tema melhor para a gente iniciar o ano e trazendo aí o quanto somos responsáveis, né, diante de um quadro de uma gestante diabética. E quando você traz essa questão da hipoglicemia, eu até quero trazer uma dificuldade que a gente encontra no diagnóstico da gestante diabética, né? Nós temos profissionais que, eu gostaria até que você pudesse trazer um pouquinho essa discussão para nós. Nós temos médicos aí que pedem curva de 2 pontos, o quanto isso onera o diagnóstico para a gestante diabética, né? Tem os serviços que tem aí, né, a análise em jejum e 120 minutos, o quanto isso pode onerar ou não, né, o diagnóstico, e o quanto você trouxe aí da necessidade de uma equipe multi dentro do pré-natal, porque nós temos aí, nós temos unidades que não têm um enfermeiro, por exemplo, acompanhando esse pré-natal, não tem não tem nutricionista, ou no seu caso, né, a possibilidade de ser médico, obstetra e nutrólogo, quanto isso diferencia aí o cuidado da mulher. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho essas duas questões que eu coloquei. Tá certo. Adriana, voltando no diagnóstico, né, e no rastreio diagnóstico de diabetes durante a gestação, sempre foi um tema muito controverso aí no Brasil. Eu acho que não no Brasil, na literatura de uma forma geral. E aqueles documentos que eu trouxe lá no começo da aula, eu acho que quem não teve oportunidade de conhecer, vale a pena dar uma lida, principalmente aquele de 2017, que fala justamente isso. Como hoje a gente deve rastrear diabetes na gestação no Brasil. E eu estou falando no Brasil, mas a gente está fazendo o que faz o mundo inteiro. Início de gravidez até 20 semanas é glicemia de jejum. Não é teste de tolerância à glicose, não é hemoglobina glicada. É uma glicemia de jejum. Se a glicemia de jejum tiver maior ou igual a 92, essa paciente tem diagnóstico, não precisa repetir, não precisa acrescentar o TOTG. Abaixo de 92 é rastreio negativo, aí sim eu vou fazer um teste de tolerância à glicose com 3 pontos, que é o jejum 1 hora depois e 2 horas depois, de 24 a 28 semanas. Eu fazer mais exames ali no começo de pré-natal, primeiro, eu estou submetendo, às vezes, uma paciente a uma carga de glicose desnecessária com um GTT, estou onerando meu sistema de saúde e estou bagunçando valores de referência que já foram bem estabelecidos. E, ao mesmo tempo, eu chamo a atenção de não fazer o teste de tolerância à glicose aqui de 24 a 28 semanas, perdendo a oportunidade de um diagnóstico adequado. Naquele material, inclusive, tem até, a gente fala em disponibilidade financeira, total disponibilidade financeira, que é aquele serviço de saúde que consegue fazer isso certinho. Glicemia de jejum no começo, GTT depois. A gente tem uma sensibilidade aí de 100% dos casos de diabetes sendo diagnosticado. Quando eu não tenho possibilidade de fazer o GTT na segunda metade da gravidez, cai para 86% minha taxa de detecção. Mas, mesmo assim, como é uma doença de prevalência alta na gravidez, a gente recomenda que seja feito o rastreio para todo mundo. Então, só resumindo aí, te respondendo, o rastreio de diabetes começa com glicemia de jejum
e não é com GTT e nem com HB glicado. Muito obrigada. Agora eu gostaria de abrir a palavra para os nossos participantes. Nós temos 240 pontos, né? Eu sei que temos pontos aqui que temos equipes, né? Vários profissionais num ponto só, então abrir para vocês. Temos aí representantes do grupo de enfrentamento, a doutora Suê está conosco, eu vi a doutora Rosiane Matter conosco também, doutor Marcos Tadeu, então gostaria que vocês contribuíssem aí para a discussão e os demais presentes também. Doutora Rosiane, pode falar, fica à vontade. Bom, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Adriana, pessoal do SESI, Enio, parabéns pela aula. Eu acho que é muito importante dizer que quando a gente fez esses documentos sobre o rastreamento diagnóstico, né? A gente tem uma grande dificuldade de como isso chega na população, né, dos médicos, porque mesmo perto de São Paulo a gente vê que ainda tem esse problema. Então, eu acho muito interessante que a secretaria, né, enviasse para cada serviço, se isso for possível, um fluxograma. E a gente tem um fluxograma que a Comissão Nacional Especializada de Hiperglicemia fez para o diagnóstico, porque eu acabei recebendo uma colega que queria fazer uma tese e ela trabalha em Suzano. E em Suzano, eles usam glicemia de jejum de 100 para fazer diagnóstico. E a gente preconiza 92. Então, se fosse possível, hoje a gente tem o WhatsApp, tem uma facilidade maior. Quem sabe, pelo menos no estado de São Paulo, a gente conseguisse. É uma ideia, não sei se é possível, né? Para a gente ter um diagnóstico melhor, tá? Mas parabéns, foi ótimo. Esse negócio da hipoglicemia realmente, e é outra coisa assim, na escola, a gente teve uma paciente que fez uma hipoglicemia e que na hora foi uma correria para achar o glucagon no ambulatório, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que toda vez que a gente atende paciente, a gente devia ter o glucagon na enfermaria, no serviço. E isso, quando a gente fala em universidade, é uma coisa tranquila, mas quando você está atendendo em outros lugares é bem mais difícil. Parabéns pela escolha do tema e pela aula. Obrigado, professora. Professora, é um prazer tê-la conosco na nossa primeira aula e dizer que a presença do professor Enio conosco, né, ele iniciou conosco ano passado, a gente tem muita intenção aí de ampliar essa questão da capacitação e, claro, o envio dos documentos, eu acho que é a parte mais fácil para o grupo de enfrentamento fazer, e aí a gente pensar aí numa estrutura aí junto com o professor Enio, o que a gente pode fazer para ampliar isso junto para o Estado, tá? Obrigada. Pessoal, doutor Marcos Tadeu, acho que está se preparando para falar, doutor Marcos. Boa tarde a todos, bom ano a todos. Estão me ouvindo? Sim, pode Professora, falar. mais uma vez, uma satisfação a gente ver a importância do tema diabetes, mais de 240 pessoas, 230 pessoas presentes. E eu, professora Rosiane, também queria cumprimentá-la, e ratificar também o que a professora Rosiane colocou, e eu queria lembrar, eu passo visita diariamente numa enfermaria de gestação de alto risco, e é muito frequente a gente ver a falta do diagnóstico precoce de diabetes gestacional. Então, eu queria aqui, Adriana, tentar... porque, assim, a Febrasgo faz um trabalho, mas chega nos ginecologistas, e hoje a gente tem no posto de saúde
o médico da saúde fazendo pré-natal e a enfermeira. Então, eu acho que a gente teria que ter um trabalho maior frente ao próprio município de São Paulo, sendo que o município de São Paulo está fazendo isso, mas o que a gente vê é não chegar na ponta. Quando a gente pega um cartão de pré-natal e a gente discute com os internos e com os residentes, a gente acaba vendo a fragilidade no diagnóstico. E no próprio site da prefeitura tem as cartilhas. O que a gente vê é uma falta de conhecimento dos colegas. E não digo dos ginecologistas, daqueles que estão fazendo o pré-natal. Então, eu acho que tem que ter uma articulação do Estado junto com a prefeitura de chegar nessas gestantes ditas no início de risco habitual, mas que, na verdade, não estão sendo feito o diagnóstico de diabetes gestacional e elas chegam já na enfermaria de alto risco com o grande para a idade gestacional, com o polidrâmino, e aí você tendo que correr atrás do prejuízo. Era essa a ponderação que eu queria colocar. Obrigado. Obrigada, doutor Marcos. Eu vou falar antes do professor Enio, e de fato, a fala sua e da doutora Rosiane é uma preocupação nossa. Nós demos um passo importante junto com o município de São Paulo no último quadrimestre de 2022, de que em 2023, um dos principais objetivos do trabalho em rede é como a gente vai olhar para o pré-natal para estruturar. De ordem, começa aí pela questão do pré-natal de alto risco, mas óbvio, quando a gente olha para a gente precisa estruturar também o pré-natal de risco habitual. E quando o senhor traz que vemos médicos e enfermeiros, tem lugares que nós, infelizmente, só temos médicos, nós não temos uma equipe aí multi-organizada para olhar para todas essas questões da mulher, quando uma vez, além de ter os protocolos, né, disseminados, todos os profissionais capacitados, a gente precisa olhar para essa mulher, como é que a gente capacita ela para monitorar esse diagnóstico durante sua gestação e a sua rede de apoio, que seria a sua rede familiar. O quanto isso necessita aí de um trabalho nosso intensivo, e a gente já iniciou isso, nós fazemos isso através do grupo de enfrentamento, fazendo visitas periódicas e discutindo esse ponto junto com a equipe, né, que coordena o pré-natal do município, mas sim, e eu acho que essa aula de hoje traz aí, fomenta aí a importância da gente ter maior velocidade aí para essa questão na diabetes gestacional. Obrigada, professor. Oi, Adriana, tudo bom? Oi, Fátima. Eu vi o doutor Roberto da Unesp de Botucatu, não sei se ele está aí, seria bom que ele comentasse alguma coisa também. Você está vendo ele? Fátima, se o nome dele for Roberto, não. Não. Ah, que pena, acho que saiu então. Estava escrito Roberto, FMB de Botucatu, Unesp. Ah, então deve ter saído. Bom, nós temos vários profissionais de saúde, inclusive com base em matriciamento, né? Eu gostaria que vocês pudessem contribuir com a discussão, trazer um pouco a experiência de vocês no dia a dia, no pré-natal. Nós temos várias UBSs. José Roberto Bordão, por favor, a palavra é sua. Aproveitando as palavras do Dr. Marcos Tadeu, eu sou médico ginecologista aqui na cidade de Araçatuba, e eu faço um matriciamento junto à atenção primária para os médicos que compõem a estratégia, né, que quase 100% deles não são ginecologistas.
E eu queria deixar registrado que no ano passado a gente fez um treinamento, a Sociedade Brasileira de Diabetes fez um treinamento com vários episódios, com vários temas relacionados ao diabetes, inclusive o diabetes gestacional. Inclusive, isso foi muito importante, né, na orientação da captação precoce dessas gestantes que eram diabéticas ou que não eram e se tornaram, e, portanto, o diagnóstico de diabetes gestacional. Então, aí eu vejo, então, e corroboro essa necessidade, né, de que seja feita para em todos os municípios, né, esse tipo de capacitação. Porque aqui em nossa cidade de Araçatuba, foi muito, muito importante. A gente hoje já tem um controle do diabetes gestacional mais adequado na atenção primária, feito pelos médicos que não são ginecologistas, e eu considero que esse avanço foi em decorrência dessa capacitação feita aos profissionais, né? Então, eu queria deixar aqui meu depoimento nesse sentido. Acho muito importante também esse tipo de encontro, essas conversas, que vai levar, assim, além de conhecimento, né, uma capacidade maior aos profissionais que hoje estão na atenção primária para controle dessas gestantes aí. Então, muito obrigado, agradeço e parabenizo também o Enio pela palestra e a todos os que estão presentes aí nessa live. Obrigado. Obrigada, doutor José Roberto, pelo seu relato de experiência. É sempre muito importante a participação de outros estados aqui nesse fórum, ressaltando e enfatizando a importância para assistência aí integral à mulher e pensando sempre em qualificação. Obrigada, seja sempre bem-vindo. Professora Rosiane. Bom, o que eu, assim, eu participei da realização dos manuais aí da Febrasgo, e nesse último manual, esse último trabalho, a gente até colocou assim, que a paciente que faz diagnóstico de diabetes gestacional e que fica bem controlada com dieta, atividade física, essa realmente tem que ficar na rede básica, nascer na rede básica, né, na assistência primária mesmo. O que acontece muitas vezes é que a paciente que começa a ter que ser medicada, né, e acho que isso o Enio pode falar também lá, é que o controle ele deve ser um pouco melhor, então vai para um ambulatório de gestação de alto risco. E nessa hora, a gente que faz ambulatório, que está em escola, a gente pode ajudar muito, se for necessário, né? Então, a gente, muitas vezes, acaba, alguns colegas ligando para a gente, ou podendo, eventualmente, encaminhar para a gente a paciente, porque o duro é quando a paciente já chega com macrossômico, já chega com polidrâmino, né? E a paciente que que tem um diabetes prévio à gestação, ela tem que ficar no alto risco, porque realmente, mesmo quando ela está bem controlada, o risco de complicações é maior. Então, a estruturação, ela é muito importante, mas, lógico, mesmo quando está no alto risco, às vezes foge um pouco ao controle, e o fato da gente estar numa universidade, né, e da gente estar fazendo estudo, mas assim a gente eventualmente pode ficar à disposição se a secretaria precisar da gente está bem disponível, né? Acho que todos nós temos esse objetivo quando a gente dá aula, é realmente poder ajudar, tá? Eu agradeço imensamente, professora, porque eu acho que essa é uma questão que a gente vai ter que inserir nas nossas questões. Hoje a gente tem um trabalho muito intenso em relação às hemorragias, à hipertensão e à sepse, mas eu acho que a questão da diabetes vai ter que ser um pilar também para a gente inserir no nosso trabalho em 2023, então agradeço demais a possibilidade de trabalhar com a senhora e com a sua equipe. Obrigada.
Professor Enio, quer complementar a fala da doutora Rosiane? Adriana, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, devido à prevalência que a gente tem de diabetes complicando a gestação, a gente tem que estar a todo momento nos treinando equipes para reconhecer o diabetes, identificar qual diabetes que a gente dá conta de cuidar, qual que a gente precisa encaminhar e quem está lá na ponta do risco. Mas eu acho que a gente abordou aí as principais questões. Obrigada, professor. Doutor Marcos? Eu queria levantar um tema aqui. Na verdade, eu queria aproveitar a situação de a gente ter vários municípios de São Paulo, e eu queria ter uma ideia de quais os municípios que hoje fornecem para gestantes, aquelas que foram feito o diagnóstico de diabetes gestacional, aquelas que recebem o glicosímetro, as lancetas e as fitas reagentes para o seu controle a nível ambulatorial. A gente sabe que 70%, 60%, 70% dessas gestantes vão ficar no pré-natal de origem, porque vão controlar. E é fundamental que essas mulheres recebam um material. Em São Paulo, há 3 anos, teve uma nota técnica do município de São Paulo, que isso vem acontecendo, mas a gente vê a grande dificuldade hoje que o município de São Paulo está em distribuir esses insumos. E eu queria ter uma ideia, Adriana, não sei se você tem isso, se o professor Enio tem isso, o que acontece nos outros municípios de São Paulo ou mesmo fora de São Paulo. Eu tenho a minha experiência, né? Eu venho de Ribeirão Preto. Em Ribeirão a gente não tinha condições de fornecer para todas as gestantes diabéticas, então só aquelas usuárias de insulina recebiam. E agora eu estou morando em Bauru. Em Bauru a ideia é parecida com o que o senhor traz de São Paulo, oferecer para todo mundo, mas claro, com uma dificuldade aí de atender o público de forma geral. Então, assim, nas duas cidades tem o programa, mas a gente não consegue ofertar para todo mundo. Eu vou ler o que está no chat. Não tenho isso em dados concretos, mas eu posso pedir para um levantamento, isso acho que é tranquilo, inclusive pedir para o gestor trazer isso, mas é sabido que no município de São Paulo nem todas gestantes conseguem receber o monitor, e eu sei isso de dado agora de 2023 por acesso ao pré-natal de alto risco. Aqui, a enfermeira Ayla, município de Hortolândia, recebe todo o material. Em Brusque, Santa Catarina, recebe todo o material. A Marli diz que em Guarulhos fornece para todas as gestantes diabéticas. Piracicaba, o Rogério diz que fornece glicosímetro, lancetas e tiras. Mas eu acho que é isso, a pergunta que o Dr. Marcos traz é de extrema importância, que para além de capacitar a gestante sua rede de apoio, a gente tem que fornecer, né, subsídios para que ela possa fazer esse controle, e é sabido que nem todos conseguem cumprir essa meta aí de instrumentalizar as mulheres e sua rede de apoio para que possa fazer esse monitoramento. Lucimara foi encaminhada ao pré-natal de risco pelo ginecologista obstetra com hipótese de diabetes gestacional e orientado a repetir GTT com 29 semanas. Gostaria que comentasse, por favor. Na verdade, é um caso clínico que ela começa em cima, né? Que ela fala que é uma primigesta. Eu não vi, perdão, eu perdi, perdão. Mas eu leio, tudo bem, se você não tiver problema. Não, claro que não. Idade gestacional de 29 semanas, tinha queixa de poliúria e polidipsia. Aí ela traz um teste de tolerância à glicose, onde confirma diabetes gestacional, né? Com uma glicemia de jejum de 116, sendo maior ou igual a 92 e menor que 126. Os outros dois valores normais. Aí depois fala dos antecedentes. Então, na verdade, você está diante de um caso de diabetes médio gestacional. Se ela já tem sintomas,
eu acho que a primeira coisa a se pensar é se não está descompensado, mas aí eu precisaria de um perfil glicêmico para saber como que ela está se comportando ao longo do dia, jejum e os pós-prandiais, para tentar estabelecer se eu preciso ou não de tratamento medicamentoso. Além das outras questões, né? Já é 29 semanas, preciso investigar o feto, então preciso ter um ultrassom do feto para ver se eu já tenho repercussão, se o peso fetal estimado está normal, o líquido amniótico, e todo o tratamento não farmacológico também, estabelecer um plano alimentar, necessidade de atividade física ou não. Eu acho que começar aí a pensar como diabetes gestacional e já estabelecer o meu segmento. Ela falou que entendeu e agradeceu, professor. Ainda respondendo a pergunta do Dr. Marcos, Votuporanga, Águas de São Pedro e Pederneiras fornecem todo o material às gestantes. Pessoal, temos 3 minutinhos ainda, fiquem à vontade para as perguntas e complemento na discussão. Bom, enquanto eles decidem, muita gente querendo falar ao mesmo tempo, mas eu acho que a escolha, agradecer mais uma vez, professora, a escolha do tema, e eu acho que disparou aí uma necessidade de um olhar, né, do grupo de enfrentamento para essa causa, e estar com o senhor e a doutora Rosiane se colocando à disposição, né, não só tendo participado da elaboração dessa documentação, mas o quanto a gente precisa capilarizar as informações, né, e para todos os profissionais, o quanto a gente precisa estruturar esse pré-natal, pensando que, para além do médico, a gente precisa ter inserção de outros profissionais que vão olhar singularmente para cada mulher, né, nós temos questões aí inseridas no contexto de controle social imensos, né, desde como chegar essa informação para a mulher e garantir que elas entenderam isso e possam participar do cuidado que é ofertado, do serviço que é oferecido, e para que a gente consiga qualificar aí as questões, não só, né, nós no estado de São Paulo conseguimos reduzir aí nossa razão de morte materna com dado preliminar ainda, mas para 37, para 100 mil nascidos vivos, nós saímos aí de 56 para 37, nós passamos aí um período que foi muito difícil para todos, né, os profissionais da ponta, para todos os gestores, mas o quanto o empenho de cada um foi possível a redução, olhando para essa qualificação mesmo da assistência, e trazer, professor Enio, você para falar dessas questões, né, desde orientações nutricionais e a suplementação que você trouxe para nós, o quanto isso fomentou a necessidade de ampliarmos os nossos conhecimentos nesse prisma aí da mulher, da gestante que acaba sendo diagnosticada com diabetes. E aqui o pessoal do Dr. Marcos, eles estão respondendo aí, São Caetano fornece, depois eu faço um cronograma aí das respostas e junto com o que eles mandarem para a gente, envio para vocês. E então, só agradecer mesmo, professor Enio. O pessoal está pedindo muito o material que você apresentou, não sei se é possível, se for, para me encaminhar, e aí nós encaminhamos junto com a aula gravada. E já que ninguém tem nenhuma pergunta, gostaria de passar as considerações finais para o professor Enio. Adriana, com certeza, eu já te mando o material da aula e, mais uma vez, fico à disposição aí para o grupo, para o fórum. Deixei meu e-mail também para os participantes, se alguém quiser entrar em contato. A gente é sempre uma troca, né? A gente traz o que a gente sabe, que a gente estudou, e a gente também absorve experiências e o conhecimento das outras pessoas.
E agradecer mais uma vez a participação. Fiquei muito feliz de ver aí 240 pessoas online para a gente discutir diabetes. Acho que está fechado o seu áudio. Gratidão, professor. A emoção é tanta, você não imagina a gente vibrando aqui, cada pontinha subindo. Nossa primeira aula, tanta gente interessada nessa possibilidade de matriciamento, da gente renovar nossos conhecimentos, trocar experiência. Gratidão pelos profissionais que fazem parte do comitê e do grupo de enfrentamento, estruturando aí esse fórum. E só agradecer, professor. Vamos te mandar um cronograma, queremos você mais vezes conosco, e vou, junto ao grupo de enfrentamento, pensar aí como que a gente vai fazer o manejo dessa causa aí para 2023. Então, gratidão a todos. Semana que vem esperamos vocês, estaremos com o doutor Roberto da UFSCar, trazendo classificação de risco como tema. Muito obrigada, boa tarde, uma ótima semana a todos.